Polêmica, viu? O ministro Gilmar Mendes criticou a Justiça do Paraná durante a sessão desta semana do Supremo Tribunal Federal. Crítico recorrente da Lava Jato, o magistrado citou desta vez a Operação Carne Fraca, que foi deflagrada em 2017 e teve outras 3 fases realizadas nos anos seguintes. A investigação apurou o suposto envolvimento de fiscais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em um esquema de liberação de licenças e fiscalização irregular de frigoríficos. Por conta do caso, o Ministério Público Federal no Paraná ofereceu denúncia contra 60 pessoas. De acordo com Gilmar Mendes, posteriormente se comprovou que um caso pontual gerou a investigação e, ao tentar justificar a fala, o ministro afirmou que grande parte da apuração não foi comprovada, contrariando a grande exposição midiática. Agora a gente vai acompanhar o que disse o ministro, porque ele utilizou termos bem polêmicos para fazer críticas à Polícia Federal e também ao Judiciário paranaense. Era criminal, nós tivemos aquele episódio da carne fraca, que é um caso que enche a gente de vergonha, envolvendo Polícia Federal, envolvendo procuradores da República e envolvendo a Justiça Federal do interior do Paraná. Eu não sei nem o que água e que erva esse pessoal lá no Paraná, que a gente de vez em quando anda bebendo e fumando, porque esse pessoal fez um estrago danado. Certamente é diverso no Mato Grosso. Uma coisa muito estranha. Esse pessoal anunciou Tinha papelão, né? que tinha papelão na carne do Brasil e provocou um dos maiores prejuízos de que se tem notícia. Que no Brasil se fazia carne com papelão. Uma coisa, assim, chocante. Quer dizer, e tudo fica na mesma. Quer dizer, é um caso até de fazer treinamento. O que se faz com um caso desse? Um juiz que defere uma medida dessa. Apesar das críticas de Gilmar Mendes, pelo menos 30 pessoas foram condenadas pela Justiça Federal por conta das investigações realizadas pela Polícia Federal aqui do Paraná e também com o Ministério Público Federal no âmbito da Operação Carne Fraca. De fato, durante essas investigações, alguns posicionamentos da PF e pronunciamentos mudaram, mas cabe, Pedroso, um ministro insinuar que aqui estão bebendo uma água com alguma alteração ou fumando alguma coisa que levasse a esse tipo de atitude? É uma falta de respeito sem tamanho. Se ele entende, como ministro do Supremo Tribunal Federal, que de alguma forma aconteceram abusos, malversação, conduta indevida pelos agentes que estiveram envolvidos nessa investigação, é importante que ele comunique ali o CNJ, o Conselho Nacional do Ministério Público e que eles apurem qualquer irregularidade. Agora, me causa estranheza também, daí o ministro do Supremo, que ali é a mais alta corte do nosso judiciário, fazendo críticas de tão baixo nível. Ele não se atém ao aspecto técnico, ele tenta fazer pouco caso. E não só das pessoas que estiveram naquela investigação, que conseguiram, como a Bia relatou aqui, prisões, que conseguiram identificar irregularidades que levaram a essas prisões. Agora ele faz questão de falar, e esse tipo de crítica, Bia, não afeta só os membros do Judiciário Paranaense, mas afeta também a população do Paraná. Então seria muito importante, valemos aqui até convidar o ministro, que ele venha conhecer o povo do Paraná. Ele vai entender e vai conhecer que são pessoas éticas, trabalhadoras, corretas, que cumprem com aquilo que se comprometem. E olha, diferente disso, a corrupção, a malversação nos incomoda. Então a gente prefere investigar do que efetivamente muitas vezes arquivar ou virar o olho. Então, ministro, fica o convite para conhecer o povo do Paraná e o senhor vai perceber que esse tipo de piada não faz o menor sentido. Pelo contrário, o povo do Paraná é um povo honesto, muito diferente do que às vezes a gente enxerga acontecendo, né? De pessoas que têm foro privilegiado, que buscam muitas vezes a proteção da justiça, quando na verdade elas precisariam do rigor da lei. Bia. São estes os senhores que pedem paz entre os poderes, né, Pedroso? E são estes aí que fazem esse tipo de crítica, insinuando situações em relação ao próprio judiciário. Então a briga entre eles também existe. Vamos ver aí o que pode acontecer, quais podem ser os próximos desdobramentos dessa fala que foi polêmica e não pegou bem, senhor ministro.